Saudações mágicas! Eu me chamo Dona Mari e é um prazer imenso em ter você aqui no nosso Almanaque da Umbanda. E aqui é o Rodrigo Ben, sejam bem-vindos, mas antes de tudo, curta, compartilha, se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. E vamos lá! Hoje é um dos vídeos dos mais importantes que a gente já postou até agora aqui nesse canal, pois em função desse assunto que nós vamos abordar, a gente percebe que muitas pessoas deixam de frequentar o terreiro, se afastam da sua religiosidade em função disso, que é o quê? O incômodo que precisa ser nomeado, né? No caso, custear o terreiro. O terreiro é coletivo. Custear, cuidar e sustentar o sagrado. Essa questão de sustentar o terreiro, rituais, entregas, magias, a própria permanência dentro de um templo, né, de uma casa, de um reino de Umbanda, de uma comunidade de Umbanda, traz falas que são muito comuns, que a gente escuta todos os dias por aí, né, que é, tudo é muito caro, não tem condições, a religião virou comércio, isso a gente escuta o tempo inteiro. E pai de santo só quer dinheiro. Ai, meu Deus, né? Assim, chega a doer quando a gente escuta, porque simplifica demais uma realidade que é muito complexa. E dói também porque muitas das vezes a fala a pessoa nunca parou para olhar exatamente o que é o terreiro, né? Como funciona o terreiro, como, né, é utilizado esses valores, não é financeiramente, né? Mas o tempo, o trabalho, a energia, a responsabilidade espiritual. Porque ninguém vai perguntar para um padre, né? O que ele gasta, porque é custeado por alguém. E nos terreiros, nós temos toda uma união de pessoas que precisam esclarecer. O funcionamento de um templo, que mantém o templo em pé, né, tem a ver sim com a parte material. E os caboclos não precisam de vela. Não, eles não precisam de vela. O Exu Pombagira não precisa de cachaça. Não, eles não precisam. Quem precisa dessa energia somos nós. Eles utilizam dessa energia para iluminar os nossos caminhos, para fortalecer os nossos caminhos e para proteger os nossos caminhos. Existe uma necessidade nossa de manter a parte material do templo ativa e segura. Eles não precisariam estar aqui. Nós é que precisamos deles conosco. E para isso existe um custo, né? Quando nós fomos fazer o ritual de entrega de ano, no dia 27, uma filha do templo estava comigo fazendo todas as compras e tudo mais, e graças aos pais e toda a estrutura que daqui a pouco nós já vamos explicar para vocês como funciona, a gente tem condições de entrar num atacado de doces, por exemplo, e pegar todos os doces que a gente achar que é necessário para fazer as oferendas para os herês e outros ebós que a gente faz aqui no templo usando doces, por exemplo. A gente tem condições de chegar na casa de Umbanda, na casa de artigos religiosos e comprar tudo aquilo que a gente acha necessário para fazer as entregas. A gente tem condições de chegar numa floricultura, por exemplo, que é uma das coisas mais caras que tem para uma ritualística, e comprar tudo rosa se quiser. Meu Deus, mas cada rosa é R$10. Se a gente quiser comprar só a rosa, a gente consegue comprar só a rosa. E isso há muitos anos já, que a gente vem conseguindo realizar isso no esmero que nos agrada, naquilo que a gente se agrada. E aí, quando a filha viu isso, a integrante do templo, ela disse assim, gente, sem condições, é muito dinheiro. E essa fala não é rara. Ela aparece em muitos terreiros, porque quando a gente olha um ritual coletivo, quando a gente vê ali um ritual grande, bem feito, um evento e tudo mais, o valor aumenta mesmo e é assustador sim. Isso que aqui no nosso templo é pequeno, não, a gente nem paga tamboreiro, por exemplo, para tocar os nossos rituais, a gente ainda faz tudo muito no silêncio, ou na palminha, ou na sineta, ou no gogó. Se não encarece mais e mais ainda, né?
ainda assim já é um valor alto. Então, assim, eu conheço terreiros, templos que um ritual, um festejo, ele não baixa de 20 mil. Outros que chegam a 50 mil, outros que vão muito além disso. Né? E no caso entra um ponto fundamental que a gente precisa deixar muito claro, tá? Ninguém sustenta um terreiro sozinho. Um terreiro, ele é a união de pessoas. Seria muito fácil eu e a Mari aqui só fazer por nós, mas a nossa missão não é só nós. Nós somos canais aqui para a espiritualidade, para agregarmos. E para agregarmos, por exemplo, tu vai fazer uma festa. Poderíamos sim, a espiritualidade nos permitir que nós dessemos todo o tempo, mas daí isso seria insustentável, não só economicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Por isso que há até a motivação para que as pessoas também possam participar. Gente, assim, uma coisa tem que ficar muito clara. O pai de santo sozinho não sustenta um templo. Um filho de santo sozinho, a pessoa disse, Deus o livre, sem condições. Sim, sem condições. Ela sem condições, eu sem condições, Rodrigo sem condições, cada um na sua individualidade sem condições. Ninguém sozinho tem condições de pegar e fazer um ritual sozinho, bancar ou manter um templo sozinho. Nem uma pessoa muito bem intencionada tem condições de manter um templo sozinho. Eu acho que só uma pessoa bilionária, talvez tivesse condições de manter por algum tempo, né? Não, porque não é sobre dinheiro. É sobre a energia. Ai, com certeza. Porque, como eu disse, que se fosse só sobre dinheiro, tranquilamente, o que a espiritualidade nos proporciona, nós daríamos, faríamos tudo. Mas não é sobre isso. Porque a energia ela vai acumulando, e é como uma bomba atômica. Um momento explode, aí acaba tudo. E na verdade, nem se nós não tivéssemos corrente, quando nós não tínhamos corrente, a gente mantinha sozinho, né? Sim. Isso aí a gente já vai abordar daqui a pouco. Né? Existe uma fantasia que é inclusive bem perigoso isso, né? De achar que o sacerdote vai dar conta de tudo. E sabe o que acontece? Não acontece, nada acontece. Se um pai de santa ou uma mãe de santa acreditar que é capaz de fazer alguma coisa sozinho. No máximo que ele vai conseguir fazer é um devocional solitário. Eu poderia fechar minha casa, não receber mais ninguém e trabalhar. Eu sou empreendedora, eu poderia abrir uma empresa, eu tenho várias formações, eu poderia trabalhar como consultora, eu poderia trabalhar como distribuidora de qualquer coisa, abrir um comércio, a gente teria condições. E aí fechar o tempo e dizer, vamos nós aonde? No máximo ajoelhar aqui, fazer umas comidas de vez em quando, não todo o tempo, porque fazer compra, cozinhar, fazer isso leva dias. E aí, como alguém vivendo uma vida civil sozinha vai conseguir fazer isso? Máximo um devocional solitário e muito simples. Se a gente for fazer uma coisa maior, a gente já não consegue, porque tempo é recurso. E aí, se eu não estou aqui dedicada, eu não tenho recurso tempo. Eu não tenho recurso mão de obra, eu não tenho recurso trabalho para fazer, para levantar um grande ritual. Então, o pai de santo ou a mãe de santo sozinho, mesmo que tenha sucesso financeiro, assim, abrindo mão de qualquer coisa relacionada ao templo. Vou lá trabalhar na minha vida lá fora, vou ser médico e ganhar 40 mil por mês, e aí eu vou sustentar meu tempo sozinho. Não sustenta, porque não tem como fazer um ritual sozinho. Não tem como fazer grande ritual, grande movimento, grande acolhimento coletivo sozinho. Sim, porque o terreiro ele não é individual, né? O terreiro é o coletivo. É tu abrir as portas para aquelas pessoas que estão buscando, tá? Uma porta, uma resposta, até para ela se encontrar ali. Para que ela possa também se encontrar, ela precisa participar. Ela precisa participar com o financeiro, ou com trabalho, de alguma forma. É um sustento, o templo é um sustento compartilhado. E eu acho isso fantástico, porque o sustento, como a gente disse, não é só sobre dinheiro, é sobre o que custeia de verdade, né? E aí, como eu disse, né, o dinheiro é apenas uma parte.
Então a gente precisa assim de muito material, de ervas, alimentos, bebidas, toda a parte ritual, manutenção do espaço, luz, água, limpeza, toda a estrutura. Isso tudo precisa de dinheiro para sustentar, para comprar um produto de limpeza para passar no chão. Daí, como eu falei, existe o custeio do tempo, o trabalho de horas e horas dedicadas. Essa filha que fez esse comentário, ela estava sendo extremamente importante naquele momento. Não havia dinheiro que pagasse ela estar ali, porque ela estava levando a gente de lugar em lugar, de fornecedor em fornecedor, para buscar tudo que precisava ali. Foram horas do dia dela dedicado àquilo ali. Muitas vezes as pessoas acham que o trabalho não deve ser reconhecido, e sim só o dinheiro. Tudo nessa sociedade hoje em dia, as pessoas parecem que só validam através de dinheiro, sendo que tipo, a pessoa estava ali preocupada com uma entrega, sendo que a entrega que ela estava fazendo era extremamente valiosa. Isso eu recebi no orixá. Aham. Tava ali, nós estávamos passando por um momento assim que a única possibilidade que nós tínhamos era o nosso tempo, Nosso a trabalho. nossa doação ali, e chegou um orixá e disse que o que os senhores estão fazendo aqui nesse momento é mais valioso para nós do que qualquer dinheiro. Então, você que acha que não tem dinheiro e não pode contribuir, pense nisso. O seu tempo é valioso. Então, se você se dedicar com o seu tempo, com o coração aberto, a sua resposta, seu retorno é maravilhoso. E naquela ocasião era um ritual de muitos dias, acho que semanas, onde a gente estava ali à disposição dentro do terreiro, entregando trabalho, serviço, horas do dia e da noite ali. Então por isso que esse orixá trouxe essa fala de reconhecimento. Enquanto muitas pessoas chegavam com dinheiro, que também era importante, mas não estavam ali integrados no movimento do axé do trabalho. Algum benefício essa pessoa colheu, mas com certeza foi um benefício diferente daquele que a gente colheu. E eu acho que é diferente até pela missão que a gente já tinha desde a época, né? Porque os nossos primeiros 10 anos dentro de um terreiro foi dedicado ao trabalho, porque a gente não tinha condição financeira de bancar. Gente, até o meu sacerdócio foi movimento de padrinhos, de pais de santo, de pessoas que diziam, gente, tá na hora de tu receber o teu sacerdócio, tá na hora de tu abrir teu tempo, tá na hora de tu dar esse passo. Eu dizia, gente, mas eu não tenho condições de milhares de reais, né, pra poder fazer esse ritual. Não, se eu te disser que tu não precisa de dinheiro, tu faz, porque tu já tá pronta. E eu já estava pronta porque eu estava ali há muitos anos dedicada. E eu só tinha certeza que eu ia conseguir abrir um templo e conseguir fazer a entrega que a gente gostaria para a espiritualidade, porque o Rodrigo também tinha tanto conhecimento quanto eu para manter o templo depois aberto. A gente tinha presença, disponibilidade, entrega, né? É extremamente importante essa questão de você entender que não é só sobre dinheiro que se mantém o templo, é sobre todo o conjunto da obra, né? O trabalho, né, o manter ali, e a Mari falando sobre não tínhamos o dinheiro, mas a espiritualidade fez com que acontecesse, porque desde o começo nós disponibilizávamos em aprender e estar ali recebendo com gratidão. Muitos não têm a humildade de se dedicar a aprender. Quando a própria espiritualidade disse, tu tá pronta, e daí nós tivemos que ter a humildade de aceitar, porque muitas vezes as pessoas não querem, mas eu não tô pagando, não vai ser válido, pelo contrário. Então nós tivemos a humildade de aceitar, corremos do nosso propósito, sim, levamos na cabeça, porque tudo que a gente faz, a gente torna pra gente. A gente ainda resistiu um pouco, né? Desculpa te cortar, amor, né? Isso que o Rodrigo tá falando é extremamente importante, que eu lembrei da história da canjica branca, né? Quando eu comecei dentro do terreiro, lá atrás, eu não tinha nem feito um primeiro ritual iniciático. Eu queria muito ter contato e conversar com a Mãe Iemanjá e fazer oferendas pra Mãe Iemanjá. E a gente sabe muito a magia que é a gente tá fazendo o ebó, tá fazendo a comida, tá fazendo a oferenda pro orixá. O nosso axé se movimenta muito através disso. E aí eu disse pra mãe, né, pra mãe Joyce,
Mãe, o que eu faço? Eu não tenho condições de comprar um pacote de canjica, eu não tenho condições de comprar mel, eu não tenho condições de comprar o doce para fazer o axé. Na época a gente não tinha dinheiro para pagar um aluguel, a gente corria todo dia para comer o pão e o leite, assim, real, oficial, era essa a nossa realidade quando a gente começou. Ela disse, minha filha, tem muito mérito em dar o que tem, mas existe muito mais mérito em dar até o que não tem. Então então você vai fazer o seguinte, né, a mãe falou para mim. Você vai no armário da terreira, porque todo terreiro tem, né, suas coisas ali, né? Vai pegar a canjica do terreiro. Aí tem um pacote de canjica ali, a gente vai deixar separado para você. Você vai, na primeira semana, meio pacote, na segunda semana, meio pacote. Você não tem condições de botar mel? Coloca o mel do terreiro. Você não tem condições de comprar o doce? Você vai pegar o tempero verde, vai fazer assim, assim, assado. E aí que a gente colhia lá no próprio canteiro do templo. E assim eu fui fazendo. Aí ela disse, você vai ver, daqui a pouco você vai ter condições de comprar. E aí logo em seguida eu tive condições de comprar um pacote de canjica. Logo em seguida eu tive condições de comprar o mel. Logo em seguida eu tive condições de comprar a cocada. E em seguida eu tinha começado a fazer com meio pacote de canjica sem um doce, eu já fazia com um pacote inteiro de canjica, com muito doce, com o dobro, o triplo da conta, com muito mel, e aí não só para mãe manjar, mas para todos os orixás que eu quisesse. E aí durante a semana eu fazia lindas oferendas, toda semana, era religioso para mim. Eu fazia oferendas e entregava oferendas para todos os orixás que eu quisesse. E aquilo ali foi extremamente importante para mim poder criar a relação que eu tenho hoje com a minha espiritualidade, para poder ensinar você, para poder atender você, para poder fazer pelas pessoas que nos procuram, né? Porque eu comecei com o que eu não tinha. E muitas vezes um filho fica na sua casa porque tem vergonha de chegar lá e não ter uma vela. Mas se tá lá com o coração aberto, com a sua humildade, com certeza vai chegar o momento que ele vai dar. E sem falar de histórias de milagres que a gente ouve todos os dias aí de achei um dinheiro na rua, ou bater, que nem aconteceu comigo, depois eu já jogava tarô antes de ir pra religião, não ter o dinheiro e aí bater uma pessoa na minha porta para jogar um tarô e levar o dinheiro do mercado, sabe? Ou o dinheiro da oferenda do Exu, da bebida do Exu que ia pra sessão. Então, assim, isso não tem dinheiro que pague, não é sobre dinheiro. E aí vamos aqui pro próximo tópico que é bem importante, né? Sim, aqui no primeiro tópico era sobre os filhos de santo, né? E agora no próximo é o papel dos clientes, do atendimento. Porque sempre quando nós temos rituais assim grandes, nós ofertamos para os nossos clientes para haver uma egrégora de pensamentos ali, para abertura, bons pedidos, que quanto mais pessoas juntos, melhor. E a importância dos clientes é inviável, né? Eles mantêm os clientes que só vêm jogar também. Aparece precisa fazer uma oferenda ou uma abertura. Tudo isso aí contribui para também a manutenção do templo. Sim, então, se você que está assistindo esse vídeo em algum momento pagou uma consulta de tarô para mim, para o Rodrigo, pagou uma magia ou até uma mesa quântica, saiba você que esse dinheiro que você mandou para nós ajudou a custear o que nós fazemos aqui no templo. Mário, por que você não faz consultas gratuitas? Não, porque ser taróloga terapeuta é o meu trabalho, né? Então, quando o Rodrigo marca uma consulta, ele está marcando como tarólogo terapeuta. Mas, quando uma pessoa vem aqui na nossa casa, no templo, ser atendido, ninguém paga para ser atendida pela Padilha, ninguém paga para tomar um passe, ninguém paga para fazer esse tipo de tomar um passe, conversar, enfim. E aqueles que trazem material muitas vezes ajudam a gente a atender outro que não tem condições de fazer material. Então é um círculo virtuoso. Você que paga por atendimento, você que é cliente nosso, você que é cliente de terapia, de magia, de tudo, você faz girar
esse axé todinho pelos que podem e pelos que não podem. Graças a você, futuros sacerdotes estão sendo formados aqui nesse templo, que vão ajudar muitas pessoas. Às vezes você pensa assim, nossa, por que a gente tem que pagar consulta? Porque você está movimentando um axé que vai perpetuar esse bem, essa alegria, esse esclarecimento, essa luz que está sendo espalhada por aí. Através do valor que você paga, muito está sendo movimentado. Não é o luxo da Dona Mari, até porque a gente, uma das coisas que o Rodrigo fica puto comigo é que eu não sou uma pessoa de luxos. Luxo para mim é ter acesso à saúde, é ter acesso a boa alimentação, é os meus filhos ter acesso à educação, e que isso não é luxo, isso é o mínimo que todo mundo deveria ter. Vocês não vão me ver fazendo viagens caras e nem ostentando nada na internet, porque não é o meu estilo. O que eu tenho é o que cada um deve ter na vida. E para além disso, é prestar o meu serviço para a humanidade. Quando eu entrei na terreira, não era porque eu precisava, era porque eu queria servir, eu sabia que eu tinha um dom e eu queria oferecer esse dom para a espiritualidade. É verdade, Sibileja, é uma honra muito grande para mim até poder falar isso. Então, você que vem pagar a gente aqui para consultar o tarô, para fazer qualquer coisa, como terapeutas que somos, você está movimentando o axé dessa casa e beneficiando muitas pessoas. É um ciclo, como a Mari falou, né? O cliente sustenta o templo, o templo sustenta a corrente e a corrente sustenta quem não pode. A partir do atendimento, né, que é utilizado para aquela pessoa que não pode, que bate na nossa porta, preciso de passar uma vela, eu preciso fazer uma canjica, passar um banho, chega aqui, não é cobrado nada. E você que paga a consulta, você que paga um ebó, uma mesa quântica, que é direcionado pela espiritualidade, porque aqui ninguém inventa para ter o dinheiro, tá? Você é um elo nessa corrente também. E aí aqui, né, eu já contei várias partes da nossa história, né, onde nós fomos sustentados dentro do templo, né, através desse ciclo virtuoso, onde a Mãe de Santo tinha clientes que pagavam, onde nós tínhamos irmãos que pagavam, e aí muito se fala, vamos dividir em partes iguais. Eu não tenho essa coisa de igualdade. Eu, na minha vida, dentro das relações que eu mantenho, familiares e trabalhistas e aqui no templo, eu sou a favor da equidade. Cada um vai dar o seu melhor dentro daquilo que pode, dentro do seu tamanho. Eu não vou exigir de uma formiga que carregue aquilo que um elefante pode carregar. E a formiga é tão importante quanto o elefante. Então existe a equidade, né? Qual é o valor do ritual? Não, se a gente for dividir, o valor é tal. Mas cada um vai dar o que pode, a mais ou a menos, e a espiritualidade vai cobrir o resto através de uma cliente que vai fazer um atendimento, através de um amigo que vai querer dar um presente para o templo, como já aconteceu. E na nossa história a gente vivenciou isso. Pais de santo, mães de santo que estavam ali tendo o seu sustento, o sustento do templo providenciado por clientes, por amigos, pelo trabalho e tudo mais, e nós sustentando através do nosso trabalho e da nossa presença, da nossa dedicação. E graças a essas pessoas esse axé vive, e graças a outras pessoas que estão sustentando esse axé aqui, o axé vai se expandir, vai se perpetuar. Então, assim, eu fico até emocionada para te falar, porque, como eu disse lá no início, dói quando as pessoas olham de um jeito simplista para o que sustenta um templo e reduz ao dinheiro. Sendo que o que sustenta o templo são as pessoas e são a presença delas. Eu já vi sacerdotisas fazendo o seu devocional sozinhas porque não tinham, por exemplo, rituais que tem sacralização de aves, por exemplo. Uma mãe de santo sozinha não consegue. Precisa de outra pessoa, precisa ter união, precisa de ter alguém. Não adianta ter dinheiro para comprar 50 aves se não ter uma segunda pessoa para ofertar para o seu orixá, sabe? Então, assim, o ciclo virtuoso de pessoas, de recursos, de presenças que sustentam o terreiro é tão lindo
que eu acredito que daqui pra frente você nunca mais deve se preocupar se você dar R$10 ou levar uma vela pro templo vai fazer diferença. A sua presença ali, com humildade e coração aberto, é o que vai fazer diferença pro seu momento de vida, para agora, no presente. Vai honrar a história da nossa espiritualidade, que é feita de ajuda e cooperação e união desde os nossos antepassados, e que vai perpetuar para o futuro da continuidade da nossa religião, que tem tantos desafios para se manter em pé e não é sobre dinheiro. E o ritual ele acontece porque alguém pagou por outro. Teve momentos em que demos mais, porque tínhamos mais, e outros momentos que demos menos. E é assim o ciclo da pessoa. Uns pagam, outros recebem. Hoje você recebe, amanhã você paga. Então você vai ter a sua oportunidade de dar também, conforme o seu coração, conforme a sua abundância, né? Abundou. E também dar aquilo que tu não tem. A abundância é uma energia, né, gente? A abundância não é contável, né? É sobre isso, sabe? O terreiro ele não é de uma pessoa. O terreiro, ele não... eu não tenho condições. Sim, você não tem condições. Eu não tenho condições. O Rodrigo não tem condições. Nós juntos criamos uma condição de manter um terreiro em pé, de perpetuar o axé e de movimentar o trabalho do jeito que a gente faz. Então, assim, ó, a humildade é sobre todos os dias você reconhecer que não, você não tem condições, mas alguma coisa você tem ali para uma corrente se fortalecer, se levantar e criar as condições de um terreiro estar em pé. Nunca foi sobre eu consigo sozinho. Sempre foi sobre quantas pessoas a gente consegue unir, reunir para fazer. Porque isso sim é uma dádiva. Quanto mais gente agregar. Enquanto existir esse entendimento, a Umbanda vai continuar viva. Eu até me emocionei, gente. Não é sobre dinheiro, sabe? É sobre presença, realmente, assim, sabe? Então, se essa conversa te tocou, aí reflita, né, como me toca só de falar, porque eu me emociono porque eu vivencio isso na minha vida. Eu tô na Umbanda há 20 anos. Essa é a verdade. A Umbanda é um mundo cheio de luz, é uma força que nos traz vida, é uma bandeira que nos conduz devido à sua união. Nós temos um cachorrinho entrando aqui, né? Mas é sobre isso. Faça a sua parte, que o restante a espiritualidade faz. Curta, comente, compartilhe, deixe seu depoimento aí, né, sobre o que a Umbanda lhe deu quando você achou que não tinha nada para oferecer em troca. Eu tenho certeza que com certeza você vai ter que contar, tenho certeza, com certeza, ficou ótimo. Grande beijo para você. E esse aqui é o Juca. Oi, Juca. Até o próximo vídeo.